Oremos, irmãos. Glorioso e eterno Deus, momento muito especial de nossa vida. Um momento em que todos nós, que aqui nos encontramos, como também nossos irmãos e amigos internautas, podemos unir nosso pensamento e num só coração te exaltar e bendizer-te, ó Pai glorioso, pela bondade, pelo amor e pela misericórdia a nós direcionados. Amor que faz-nos seus filhos, bondade que nos orienta e nos prepara para que nós vençamos nossas lutas e nossas dificuldades. Queremos exaltar e bendizer, ó Pai, também seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, que tem de forma corajosa, destemida, atuado para defender os seus filhos, para orientar-nos e nos levar a caminhar-nos nesse caminho que é a Igreja Apostólica, caminho que nos leva ao Senhor e à vida eterna. Nossa exaltação e adoração queremos prestar também a Santa Avó Rosa, nosso Consolador, Rainha de nossa vida e de nosso coração. Ó Vó bendita, nossos agradecimentos queremos te dar para todos sempre, porque a Senhora tem de forma maravilhosa cuidado, zelado de nossa alma, da qualidade de nosso espírito, e tem contado com a preciosa participação de nossa Mãe Maria Santíssima, que cuida, que ampara, que defende, que orienta, que prepara, que guarda os filhos de Deus, com a participação preciosíssima do nosso pastor, nosso santo irmão Aldo, que, querida e santa Avó Rosa, está à nossa frente, cuidando para que os nossos passos nunca sejam incertos, mas tenha sempre uma direção, o aperfeiçoamento. Nosso pastor, o santo irmão Aldo, tem cuidado para que a sua palavra, a sua mensagem esteja todos os dias à nossa disposição, para que nunca dela nós venhamos a nos esquecermos. Querido pastor, santo irmão Aldo, assim como quando o Senhor estava fisicamente entre nós, nós tínhamos o prazer, a alegria de beijar as suas mãos, de ouvir a sua palavra. Hoje aqui nos encontramos numa reunião de oração, com a certeza, irmão Aldo, que o Senhor está conosco, vai nos ouvir, mas especialmente vai nos falar da vontade de Deus, falar do amor, da misericórdia, da vontade da Santa Avó Rosa, e nos preparar para segui-la, para obedecê-la, para praticá-la constantemente em nosso viver. Mas eu peço que o Senhor unja e inspire os atos desta reunião. Em especial, cuide de todos eles, para que neles haja, irmão Aldo, fé, amor, união, participação de todos nós. Peço que o Senhor, em especial, cuide dos nossos irmãos coristas, que têm um papel de embelezar a nossa reunião, direcionar os nossos pensamentos para a Tua palavra, para a Tua mensagem, guardar no coração, irmão Aldo. Peço que esse ministério glorioso tenha a sua divina unção nesta nossa reunião. Na certeza de que assim será, eu entrego esta reunião nas Tuas santas mãos, para que ela, ungida e abençoada pela sua presença, sirva de lenitivo para nossas almas, de alimento para a nossa fé, de transformação para o nosso viver. Amém.
Esta igreja é diferente, ela tem à sua frente a voz rosa, o Santo Consolador, que está nos dirigindo para o céu, nos conduzindo com Jesus, o Divino Salvador. Esta igreja é fiel, está aqui, mas é do céu, e nesta terra não existe outra igual. Só ensina a verdade, prega com sinceridade, sua palavra tem poder e vence o mal. Santo Consolador, fonte pura de amor, aqui está seus milagres operando.
com seu poder infinito, sinais como nunca visto nesta igreja estão se realizando. Nesta igreja nada falta, nem virtude e nem graça, e o mais perfeito dom está aqui. Ela cresce em quantidade, em poder, em santidade, é por isso que nós cantamos assim. A verdade está aqui. Venha logo que a verdade está todo bom senso na obra gloriosa do nosso santo irmão Aldo, que tem o respaldo da Santa Avó Rosa. Medito de olhos fechados e de coração aberto no significado de tudo que o Santo Primaz com bondade nos faz para nos ver consagrados. Mas lutou demais, não olhou para trás, e assim sempre fez nosso Santo Primaz. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode influir. Oh não, o Primaz Aldo tem todo o poder e nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque Ele é superior, sem limites para o amor que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e Jesus amado.
vaso precioso da Santa Vó Rosa, que usa com sabedoria e soberania nesta obra gloriosa. E ele não mede esforços, nem se desanima com a batalha constante que tem que sempre travar, para sempre levar esta igreja avante. Ele lutou demais, não olhou para trás, e assim sempre fez nosso santo primaz. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode influir. Oh não, o Primazaldo tem todo o poder e nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque Ele é superior, sem limites para o amor que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e Jesus amado. Ajudando a Deus Criador, ajudando a Deus Criador e ajudando a Deus Criador.
Meus queridos irmãos, nós temos muito a agradecer a Santa Avó Rosa. Agradecer ao nosso Senhor Jesus. Agradecer a Deus. E em especial, agradecer a vida que nós recebemos dos céus. O conhecimento, a sabedoria para administrarmos esse nosso viver. Por isso, meus queridos irmãos, para manter-nos nessa sabedoria, nessa felicidade, quero convidá-los, vamos meditar durante alguns minutos sobre as condições que nos fazem mais ou menos felizes com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa. A mensagem que será base para a nossa meditação é esta: a doutrina e disciplina de nossa igreja santificam a nossa alma e nos levam para Deus o Pai, a fim de sermos abençoados e felizes. Estimados irmãos, quem quer ser feliz e abençoado em toda a sua vida, precisa ter em seu coração muito amor à nossa doutrina e observar com rigor e boa vontade a nossa disciplina, para ser uma pessoa sábia e temente a Deus. Procurem obedecer à vontade soberana do nosso Deus e Pai. Ele fala ao seu coração dizendo: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. No teu coração, guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A nossa doutrina e a nossa disciplina vieram dos céus para a felicidade e o bem de todos os que a puserem em prática. Portanto, todos os que viverem a nossa doutrina e praticarem a nossa disciplina, obedecendo os conselhos e ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, alcançarão, vejam irmãos, volto a ler, a todos os que viverem a nossa doutrina e praticarem a nossa disciplina, obedecendo os conselhos e os ensinos do Santo Irmão Aldo, alcançarão o conhecimento de Deus e a sua sabedoria, e entenderão o que é temor do Senhor, o que é justiça e honestidade, para praticá-las no seu viver, e assim vivendo conservarás a tua alma em paz, te livrarás do caminho do mal e de toda a perversidade, aumentando os teus dias na terra, para gozar de toda a graça de Deus, do Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Irmãos apostólicos, saibam dar valor a este tesouro que lhes foi dado, que são a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois é a mais perfeita regra do bom viver e de felicidade. A doutrina desta Igreja Apostólica é vida e conduz para a eternidade, trazendo a verdadeira felicidade quando ela é crida, amada e obedecida. Procurem entender que para serem felizes a cada dia, devem viver esta doutrina. Portanto, nossa doutrina é o conjunto de princípios que servem de base para a nossa maneira de crer, de viver, de falar e de proceder. Ela veio dos céus
Foi Jesus que nos trouxe e deu à igreja, através da Santa Avó Rosa, como um tesouro precioso, e que, sendo vivida e praticada como deve ser, é fonte de vida para quem a possui. Ela o desvia dos laços da morte, santifica e purifica sua alma, fazendo-lhe feliz e bem-aventurados. Entendam que a nossa doutrina ensina a amar a Deus, nosso Pai, de todo o teu coração, de toda a tua alma, amar ao seu próximo como a si mesmo. Portanto, devem fazer só o bem, nunca terem em seus corações os maus sentimentos, como o orgulho, a soberba, a raiva, o ciúme, a inveja, entre outros sentimentos que não são de Deus. O verdadeiro Filho de Deus e apostólico fiel, o verdadeiro Filho de Deus é apostólico fiel à doutrina de nossa igreja. Evita todo o mal e só pratica o que é bom, agradável aos olhos de Deus e dos homens. A disciplina de nossa igreja deve ser obedecida, respeitada, pois veio lá dos céus, de nosso Senhor Jesus, através desta santa, gloriosa, Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo. E nos ensina a moral, os bons costumes e como deve viver o apostólico a cada dia, não usando de modas extravagantes na maneira de se apresentar e de se vestir. Nossas irmãs não devem utilizar as suas vestes agarradas ao corpo, justas, transparentes, saias e vestidos abertos atrás ou decotados. Os vestidos e saias para todas as irmãs, a partir de 9 anos de idade, deve ser de 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas. E as meninas de 9 anos para baixo, devem usá-las cobrindo bem os joelhos. Os homens devem ter a honra de se apresentarem como apostólicos e filhos de Deus. Os cabelos devem ser aparados, não podem e nem devem usar cortes de cabelos imitando modas esquisitas ou mundanas. Pois um jovem de nossa igreja deve honrar o seu nome de apostólico. Não devem utilizar calças agarradas ao corpo, e as camisas e blusas devem ficar por dentro da calça. Esta é uma ordem que nos foi dada pela Santa Avó Rosa, que nos a deu em nome de nosso Senhor Jesus. Não podem ficar sem camisas ou só de shorts, pois devem se apresentar bem diante de todas as pessoas. Não podem ter vícios, nem fazer uso de bebidas alcoólicas, pois precisam preservar a sua saúde corporal e a sua santidade espiritual. Não imitem o mundanismo, sigam os irmãos que se apresentam como verdadeiros filhos de Deus. Aconselhamos aos moços que evitem as más companhias, os ambientes maus, e procurem ser bem apresentáveis, com uma boa aparência, com boas maneiras, com boa educação. Não imitem o errado, pois estes, sem perceberem, estão caminhando para o abismo, e se não se arrependerem, serão infelizes, e não vencerão na vida, e ainda arriscarão a perder a vida e a alma. Irmãos apostólicos, honrem o seu corpo, porque ele é sagrado, deve ser preservado com honra, conforme palavras de São Paulo no livro de Coríntios 1, quando diz: não sabeis que sois vós santuário, e que o Espírito de Deus habita em vós?
assim também procederam nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e muitas mulheres e homens santificados e de bem, que souberam dar valor ao seu corpo, porque foram criados para Deus, por Deus, para ser um verdadeiro exemplo de filho e filha dele, honrando em todo o seu viver, até o fim de suas vidas aqui na terra. Estimados irmãos, não brinquem, nem deem lugar ao pecado, sejam fiéis, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus aos que lhe obedecem e que lhe são fiéis é a vida. Busquem esta vida em Jesus, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, pois eles querem o vosso bem e a vossa felicidade. Prezados irmãos, quando nós dizemos, ou melhor, refletimos, pensamos na obra de nossa igreja, deve realçar-se em nosso ser a pergunta: o que é a igreja? Para que existe a igreja? Porque Deus criou esta igreja? Por que Deus me colocou neste caminho? Porque Deus me chamou para nele andar? Se o senhor, se a senhora, mas especialmente se você jovem, se fizer essa pergunta, a resposta será uma única. A minha igreja foi criada para refletir o reino dos céus aqui na terra. Mas não para por aí. Foi criados para refletir e para tanto, recebeu qualificação. Todos nós, irmãos, somos qualificados por Deus através de Jesus, através da Santa Avó Rosa, através do Santo Irmão Aldo. Por isso vamos aproveitar esses parcos minutos que nós possuímos para meditarmos quais as ferramentas que eu possuo, quais as ferramentas que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e de Deus, me proporcionam para que nós possamos alcançar a plena felicidade. Porque, irmãos, não só eu, não só você, não só nós, buscamos essa felicidade. Lá fora, em todos os caminhos, todos querem ser felizes. Mas eles não têm a consciência de que a felicidade, ela só se concretiza quando sabemos o que pretendemos. E como conquistar o bem almejado. Porque senão, prezado irmão, prezada irmã, se você não sabe o que pretende, como que você sabe se está alcançando ou deixando de alcançar? Se você está se aproximando ou está se distanciando daquilo que você entende, ou deveria entender, que é a felicidade. A Santa Avó Rosa, irmãos, recebeu de Jesus, recebeu dos céus, a ferramenta que vai dizer, você está longe ou perto? Você está com ou sem a felicidade? A ferramenta, irmãos, que nós recebemos
das mãos da Santa Avó Rosa, das mãos do Santo Irmão Aldo, ofertadas e dadas por Jesus, são exatamente a disciplina e a doutrina de nossa igreja. Mas nós precisamos saber mais, irmãos. Nós precisamos ser sábios. Nós precisamos saber, irmãos, que as escolhas que nós fizermos, elas vão nos levar para um caminho de sucesso, aqui, claro, no âmbito espiritual, ou para um caminho de derrotas. E essa sabedoria nós também temos. Ela também vem de Deus. Ela também vem dos céus. Porque Deus é sábio. Deus não criou a mim ou a você para perdermos. Por isso Ele nos chamou. Ele deu esse chamado, irmãos, a todos os homens, a todas as mulheres. E qual a diferença de você que está aqui assentado para aquele que está no mundo perdido? Qual a diferença? A diferença é exatamente essa. Que quando Ele nos chamou, por N motivos, nós pudemos ouvi-lo. E ao ouvir, Ele nos ofereceu a sabedoria para decidirmos a quem vamos respeitar. Porque, irmãos, muitas pessoas, quando se fala em temor, vem logo aquele sinônimo gramatical na cabeça. Sinônimo é medo, sinônimo de temor é receio. Então, lá fora, irmãos, quando se fala em temor, fala-se em receio, em medo. Receio do futuro, receio do incerto, receio da negritude, da escuridão, do viver sem Deus. Agora aqui na igreja, para aquele que se empenha, para aquele que se esforça, para aquele que tem a sabedoria de Deus a iluminar os seus pensamentos, o seu comportamento, temor, irmãos, é simplesmente respeito. Porque eu não preciso temer a Deus. Eu não preciso temer as vontades de Deus. Eu não preciso temer as leis de Deus. Porque todas elas foram feitas para me dar segurança de decisões acertadas, de decisões que me favorecerão sempre. Nunca haverá dúvida, será que eu acertei? Então, prezado irmão, o temor ao Senhor, que deve elencar, que deve apontar, que deve incentivar o apostólico, é o respeito. Eu respeito a vontade do meu Senhor. Eu respeito os ensinamentos que recebo de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Porque os respeito. Porque tudo que eles fazem, tudo que eles me pedem, me fazem melhor. E nunca tomei, e eu tenho certeza que todos os que aqui estão, mesmo que está vindo hoje pela primeira vez, todo aquele que, quando tomou uma decisão, respeitando aquele parco conhecimento que tinha, ou que tem, do que é Deus, do que Jesus espera de qualquer ser, ele nunca se enganou. Ela ou ele nunca erraram. Por isso, meu querido irmão, o apostólico que recebeu essas ferramentas, e portanto tem a sabedoria de Deus em si,
deve refletir isso nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua maneira de ser. E para o apostólico, irmãos, que já foi instruído por Deus, ele precisa ter consciência, certeza do que é justiça. A justiça que Deus impera, a justiça que Deus pratica, a justiça que o nosso Senhor Jesus realiza em nosso viver e ao redor de todos que convivem conosco. E a justiça que você pensa, irmãos, é aquela justiça que Deus castiga, que Deus deixa ficar enfermo ou Deus cura, que Deus condena ou que Deus salva. É essa justiça que você conhece? Não. A justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus, irmãos, é o equilíbrio entre dois pontos. É o equilíbrio entre o desejo de Deus, Ele deseja para mim um lugar nos céus, separar um lugar e ter certeza que eu vou lutar, que eu vou trabalhar por alcançar esse lugar. Então, a justiça de Deus é exatamente o equilíbrio entre esse desejo dele de me querer como seu filho na sua glória e o que eu ofereço, o que eu faço diante do aprendizado que recebo da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, para me garantir esse direito de um dia estar nos céus. É o equilíbrio dessa situação. Portanto, Deus não condena. Portanto, Deus não cura ou deixa de curar este ou aquele. Deus opera no equilíbrio das atitudes que eu tiver, do comportamento que eu oferecer. Isso é justiça. A justiça que eu preciso praticar. A justiça que eu preciso entender. Quando ajo, estou sendo justo diante do desejo de Deus e o meu desejo de ser abençoado, de ser protegido, de ser amparado, de ser estimulado, de ter um bom emprego, de ter saúde, de ter felicidade, de ter uma boa casa, de ter um bom lar, uma boa família. Essa justiça. O que faço para equilibrar esses dois desejos? Será que é preponderante apenas o desejo meu de ser feliz, de usufruir tudo que tenho à minha disposição? Ou eu busco também que os desejos de Deus se concretizem, se realize na minha vida, no meu comportamento? Essa é a sabedoria que você precisa ter. E quando ela aparece? E quando ela surge, irmãos? Ela surge quando eu pratico a doutrina. Quando eu pratico a disciplina. Veja, irmãos, que a doutrina de nossa igreja nos ensina muito, nos aponta tanto. Por exemplo, irmãos, se eu for disciplinado, o que é honestidade para mim? O que é ser honesto? Dentro da doutrina de Deus, da doutrina desta igreja. Honesto para mim, para a nossa igreja, para Deus, para Jesus, para a Santa Avó Rosa. A honestidade, irmãos, é aquela condição daquele que age sempre com retidão, de acordo com a verdade, independente do ônus que possa sobrevir, daquele agir com honestidade, com retidão. Então, meu querido irmão, quando eu sou honesto, ao ponto de praticar a palavra de Deus, a minha veste vai representar quem sou. O que sou e quem represento. Na verdade, não no subterfúgio, não em nenhum comportamento, no momento que só me interessa, ou no outro momento que não me interessa, eu posso me comportar, me vestir de outra maneira.
Por que Deus pediu para que a minha igreja, os homens, tirem a barba? Por que Deus na minha igreja pediu para que os homens tirassem a costeleta? Por que na minha igreja Deus pediu para que os homens para que os seus filhos, homens ou mulheres, não tivessem vícios? Por que Deus na minha igreja pediu para que as mulheres vestissem suas roupas mais tradicionais? Simplesmente para que houvesse esse momento de mostrar, na verdade, quem sou. Hoje, aqui, agora, ou em todos os momentos de minha vida. Isso é honestidade. Essa é a honestidade que vem da santidade, que vem da sabedoria de nosso Deus. Aquele que pratica, irmãos, essa doutrina, essa disciplina, nesses conceitos que aqui até então foram colocados, ele conhece a essência de Deus. E como está na mensagem que é base de nossa meditação, ele conhece os 2 maiores mandamentos. E por conhecer, se esforça para que no seu coração seja pleno, seja abundante o que esses mandamentos ensinam. E você já parou para pensar o que esses 2 mandamentos de Deus nos ensinam? Eles nos ensinam, irmãos, a simplicidade de nossos atos, a simplicidade de nosso comportamento, a simplicidade de nossa fala, de nossos pensamentos. Ele nos influencia a sermos despojados da ostentação, despojados do orgulho, porque quem ama não quer ser maior ou melhor do que este ou aquele. Por isso a sua roupa pode ser igual aos demais, pode ser semelhante, não precisa ser diferente. Isso é a prática, irmãos, da doutrina e da disciplina de nossa igreja. Nos fazer iguais. Eu não posso ser melhor do que você, do que o Senhor, do que a Senhora. Não desejo querer ser melhor, aparecer mais, surgir mais, ser mais visível, ser mais notado ou menos notada. Isso é simplicidade. Meus queridos irmãos, aquele que conhece os mandamentos de nosso Senhor Jesus, nele é visível a humildade, que é a mesma coisa de ser modesto, de conhecer seus próprios limites, suas limitações. Então ele não vai se distanciar, ela não vai se distanciar da disciplina que recebe, porque é ela que vai lhe dar a margem para andar justo, coerente com os ensinamentos que recebe de Deus. Nesta igreja, na doutrina e principalmente na disciplina desta igreja. E assim, irmãos, praticando esses sentimentos que devem ser pleno em nós, da humildade, da mansidão, da simplicidade, da confiança, nós, irmãos, recebemos de Deus a aspiração, ou melhor, a inspiração para os bons comportamentos. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, onde aprendemos tudo isso? Onde temos conhecimento para praticar isso? Porque se você perguntar para qualquer pessoa que mesmo não esteja nesse caminho, ela sabe o que é o primeiro mandamento de Cristo. Qual é o segundo mandamento do nosso Senhor? O que Deus espera de um ser humano, que ele precisa ser bom, que ele precisa ser justo, que ele precisa respeitar. Mas por que eles não conseguem praticar? Porque, irmãos, eles não se alimentam em Cristo.
não se alimentam na Santa Avó Rosa, não se alimentam no Santo Irmão Maldo, que são virtudes espirituais que vêm dos céus, em momentos adequados e esperados para isso. E quais são os momentos, irmãos? Momentos como estes que nós estamos vivendo reunidos. A nossa reunião é momento para nós recebermos inspiração. É momento para nós nos prepararmos para enfrentar as dificuldades que o mundo coloca. Porque, irmãos, se nós não precisássemos de reuniões, se nós não precisássemos de meditação, de reflexão, se nós pudéssemos fazer isso na nossa casa, pudéssemos fazer no nosso emprego, na rua, em qualquer lugar, todas as pessoas seriam boas. Todas as pessoas fariam sempre a vontade de Deus. Mas a diferença em fazer a vontade de Deus é exatamente esta: é vir para uma reunião onde você pretende ouvir a Deus, onde você pretende ouvir a Santa Avó Rosa, onde você pretende ouvir o Santo Irmão Maldo, onde você pretende aprender mais e principalmente ter força, entendimento e sabedoria para praticar aquilo que você é ensinado, que a você é ensinado. Por isso, irmãos, as nossas reuniões são importantes. Ela faz esse papel de trazer aquele comunicado de Deus para nós. E nós só vamos ouvir esse comunicado, esse ensinamento, se nós quisermos. Por isso que na reunião é preciso reverência. Na reunião é preciso estar atento, porque cada palavra vai sendo falada, vai sendo proferida. Eu não vou guardar todas as palavras que ouço numa reunião, é impossível. Mas eu vou ouvir alguma que vai me chamar a atenção. Aquela palavra vai ficar marcada para mim. E ela vai me influenciar a tomar as atitudes esperadas por Deus, por Jesus e pela Santa Avó Rosa. A nossa reunião é importantíssima, ela não pode ser deixada de lado ou substituída por outras reuniões, por outras oportunidades. Venha, irmãos, sempre às reuniões. A Santa Avó Rosa sempre terá uma palavra para falar ao seu coração. Infelizmente, irmãos, o nosso tempo é tão pequeno, não permite que nós façamos uma dissertação maior sobre esses temas que até aqui foram apontados. Mas antes de passar a palavra para o final, ou irmos ao final de nossa reunião, eu quero ler a última mensagem que deve ficar para o nosso aprendizado. O valor das nossas reuniões, para que alcancemos a perfeição que Deus Pai espera de todos nós. É necessário que cada apostólico seja dedicado à igreja e à sua santa doutrina e disciplina. É necessário valorizar as reuniões de nossa amada igreja para que delas, participando com interesse e fé, possamos receber mensagens e bênçãos dos céus, que são transmitidas através dos púlpitos de nossa igreja, dos nossos hinos de louvor e da oportunidade de nos reunirmos em perfeita convivência e união entre todos os apostólicos. Pois assim é no reino dos céus, onde existe perfeita harmonia entre todos os santos e anjos. Assim sendo, é de bom senso que aprendamos na igreja a conviver em perfeita harmonia. Prezados irmãos, deem muito valor às nossas reuniões para que possamos adquirir toda a nobreza da alma e a perfeita santidade. O Santo Irmão Maldo, em seu tempo, entre nós, muito recomendou ao povo apostólico que agisse em nossas reuniões pelo interesse da santificação de sua alma e o esforço em comparecer às mesmas, evitando-se de distraírem quando estão ouvindo as mensagens, sejam elas cantadas ou as publicadas nos boletins internos da igreja. Porém, durante todo o transcorrer das nossas reuniões, estarem em sentido de reverência e respeito, sem sair dos seus lugares desnecessariamente. Pois Deus e os seus santos
estão presentes no meio do seu povo, para abençoarem e para receberem a adoração e louvor de cada apostólico. Infelizmente, nem todos estão dando este valor às nossas reuniões, principalmente na reunião de oração nas congregações. Muitos faltam sem motivos justos. Obreiros deixam de cumprir seu ministério. Regentes, músicos e coristas deixam de fazer apresentações do coral. E isto, com certeza, entristece muito a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que pediram tanto nossa união e a nossa presença nas reuniões. Por esses motivos, estimados irmãos, valorizem a Igreja Apostólica, pois ela nasceu dos céus e para os céus voltará, com todos os que forem fiéis aos seus ensinos doutrinários e que souberem guardar em seus corações tudo quanto aprendem através desta obra de caridade e fé. Meus irmãos, muito obrigado a todos os senhores e senhoras, a vocês jovens que valorizaram este momento, deixaram suas casas, seus lares, vieram a esta reunião. E eu tenho certeza, foram ouvidos, foram vistos, foram contemplados por Jesus, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. Que esses santos, em nome de Deus, recompense a todos os senhores. Lhes dê da graça, da bênção, do amparo que todos precisamos, independente da condição que vivamos. Que todos sejam recompensados grandemente. Que sua fé seja maior a de hoje do que a de ontem. E que a de amanhã seja maior do que a de hoje. Ou seja, irmãos, meu desejo é que o Senhor se supere. Que a senhora também, que você jovem, supere-se, cresça, desenvolva. Porque ao crescer, você merece mais das bênçãos de Deus, do amparo, do convívio, do contato espiritual com esses santos que podem te proteger, que vão te amparar, que querem estar ao seu lado. E para isso, só precisa de uma coisa, irmãos: igualdade de sentimentos. Para merecermos a proteção dos céus, o amparo, a companhia, precisamos ter igualdade de sentimentos com aquilo que vimos no Irmão Aldo, na Santa Avó Rosa, com aquilo que aprendemos em Jesus, que representou e representa dignamente o Todo-Poderoso, nosso Deus e Criador. Muito obrigado, irmãos. Que o Senhor te abençoe, te ampare, que você seja sempre mais feliz. Para encerrar nossa reunião, irmãos, nós vamos passar para a parte de oração. Por isso, quero convidar os irmãos que estão sentados, por gentileza, convido-os a ficarem em pé. Vamos orar, irmãos. Orar é falar com Deus. Orar é direcionar o nosso pensamento para os céus e para nossas necessidades também. Para isso ser feito com o coração aberto, convido todos, cantemos o hino de número 122, Minha Oração. Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar, e no seu
seja esse o seu pedido inicial. Oremos. Amém. Vamos, irmãos, cantar nossa adoração por esse momento que estamos vivendo, caminhando para o final de nossa reunião. Vamos cantar ao único Deus, número 119. Oremos. Ó querido e amado Mestre, Senhor Jesus, estivemos em oração, num só Espírito, te exaltando, te glorificando pelos gloriosos milagres realizados em nossas vidas. Mestre, o primeiro milagre que queremos agradecer é de estarmos vivos. Vivos espiritualmente, diante do Senhor, tendo força, coragem e vontade para vencer o pecado, vencer o mal. E para isso, Mestre, estamos sendo guiados, alentados, inspirados, confortados pela Santa Avó Rosa, que em todo momento, em qualquer hora, em qualquer instante, está a nos proteger, estar a dizer: meu filho, vamos, minha filha, vamos, não olhe para trás, siga, você vai vencer, você tem Cristo, você tem o profeta na sua vida. Obrigado, Santa Avó Rosa, por esses alentos, por essas instruções, por esses chamamentos, que nos leva a dar a cada momento um passo após o outro, refletindo, meditando, buscando merecer sua graça e sua companhia, ó Santa Avó Rosa, como também a de nossa Mãe Maria Santíssima, que muito nos ama e nos quer bem, nos quer felizes, nos quer com saúde, nos quer amparados, nos quer protegidos, e para tanto faz, por tanto luta. Ó Mãe, nossa gratidão sincera, por não esquecer de nós, por estar nos olhando constantemente, e isto é a prova maior, é o conforto, é o amparo, é a condução que ofertara a Senhora Mãe, aquele que teria a incumbência de guiar, de cuidar, de levar uma igreja vitoriosa a Deus. A Senhora cuidou de Jesus, a Senhora cuidou da Santa Avó Rosa, a Senhora cuidou do nosso santo irmão Maldo. Agora peço-te, na misericórdia de Deus, com esses santos, cuide de nós, querida Mãe. Nos proteja, nos ampare e nos guarde, como nós pedimos também ao santo irmão Aldo, nosso pastor e profeta. Irmão Aldo, pelo convívio que o Senhor teve conosco, pelos exemplos, pelas palavras, pelos ensinamentos, nosso muito obrigado. E agora o nosso pedido principal. Assim como nos protegeu durante todos aqueles 44 anos, assim como nos protegeu nesses anos que se passaram após a sua subida definitiva aos céus, continue a nos amparar, irmão Aldo.
Este momento de tanta dificuldade que nós, a humanidade, estamos vivendo. Todos dominados pelo medo, dominados pela incerteza. Qual é o amanhã? Nós, irmão Aldo, com o Senhor temos uma certeza. Toda a luta que tivermos que passar, vamos passar. Todas as lutas trarão para nós uma vitória a conquistar. E quando chegar o nosso dia, o dia que o Senhor e a Santa Avó Rosa receberem de Deus a determinação, este meu servo, esta minha serva, pode encerrar a sua carreira. Nós iremos caminhados, de braços dados ao Senhor, preparados, lapidados pelo Senhor, para a glória de Deus. O que te peço, irmão Aldo, é que enquanto esse dia não chegar, dê saúde, dê paz, dê entendimento, oferte solução de problemas para aqueles que estão assim vivendo-os. Como o irmão Aldo, esses escreveram seus nomes, escreveram o nome de seus amigos, de seus parentes. Muitas vezes o filho está aqui na reunião, e está pensando na mamãe que está doente, no papai que já está idoso, e está te pedindo, irmão Aldo, olhe por meus pais, os ampare. Outras vezes, irmão Aldo, esses que aqui escreveu o nome é aquela mãe que criou filhos, que educou, que preparou, que viu-os crescer, mas viu que alguns deles esqueceram dos ensinamentos, ou até mesmo não tiveram os ensinamentos, porque quando esta mãe veio conhecer a igreja, já eram eles crescidos, já grandes, já com os seus caminhos definidos. E esta mãe, angustiada, vê muito desses filhos sofrer, vê muito desses filhos cometer erros. Por isso essa mãe escreve o nome dos filhos, traz e coloca nesta caixa, pedindo a tua intercessão, irmão Paulo, a intercessão de Deus, de Jesus. Que assim seja feito pela vontade do Pai, para a felicidade dessas famílias. Ó irmão Aldo, aquele que estiver desempregado, e está clamando, pedindo pelo Senhor, porque esse é um momento muito difícil para a humanidade. A economia em muitos países, inclusive a nossa, está um pouco desorganizada, irmão, afetada. Então ampare seu filho, ampare sua filha, ajude-os na medida do possível, para suas dificuldades serem amainadas e eles terem momentos mais felizes e de mais paz. Agora, irmão Aldo, eu me despeço dos meus irmãos e peço que os seus anjos acompanhem a todos até as suas casas. Lhes conceda uma boa noite de descanso, um bom dia de trabalho amanhã, e que no próximo sábado eles possam novamente aqui se encontrarem para participarem de mais uma reunião para a honra e glória do nosso Deus Pai, de Jesus e de todos os santos. Amém.